Orando e saudando a todos com a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Como é bom podermos estar juntos para dar graças, como acabamos de ser inspirados pelo prelúdio, dar graças de coração por aquele que morreu por nós na cruz. Aleluia. É bom estarmos juntos para dar graças. É bom estarmos aqui na certeza que Ele se faz presente, que Ele é a razão de nós estarmos aqui, de facto. É bom estarmos também no calor, no aconchego da comunhão dos seus filhos e por isso a alegria é imensa. Eu espero que os irmãos estejam igualmente felizes por estarmos nesta oportunidade juntos para louvar, para engrandecer, para nos alegrarmos, independentemente das situações. E este coro remete-nos exatamente para isso. Não importa a condição em que estamos. Estamos fracos, estamos fortes, se estamos doentes, se estamos saudáveis. Cristo é tudo em todos e por isso nós queremos e desejamos louvá-lo em todas as circunstâncias. Amém? Que bom, amados. Quero então, naturalmente, renovar esta saudação com todos os irmãos. No início desta semana podemos estar juntos, é de facto muito bom e fazemos-lo também enquanto nos alegramos e celebramos a vida dos nossos queridos que vão celebrando o aniversário. Esta semana temos o Filipe, que já fez 16 anos, está lá em cima. Estou a ficar velho. Mas não sou o único. A Raquel não fez 16, a Raquel fez mais que 16. Há quem esteja também a ficar velho, não é, Rui? Mas os nossos filhos estão a crescer e nós nos alegramos pela sua vida. Na vida da Raquel e do Filipe nós nos alegramos e celebramos a Deus pela bondade, a graça do Pai, a sua fidelidade e direção em todas as coisas. Continua a estar lá atrás, ainda temos alguns exemplares do boletim. Os irmãos que não tenham, por favor, podem levar para podermos ir acompanhando as atividades da Igreja, também alguns motivos de oração que precisamos de cuidar e de manter na nossa dependência como corpo de Cristo, nos cuidados e na intervenção do Pai. Os nossos jovens estão ativos. Ontem estiveram aí bastante tempo, durante a tarde, jovens e adolescentes, e hoje já tivemos mais um encontro pela manhã com a Escola Bíblica e ficamos gratos porque o Senhor está também presente e a agir no seu meio e por isso estamos gratos e hoje foi mais uma oportunidade de caminharmos um pouco juntos sobre o tema das mudanças e como os nossos jovens também são tão impactados por mudanças tal como nós. Vamos continuar a cuidar deles nas nossas orações e a caminharmos juntos. Está para breve, se Deus permitir, a viagem a São Tomé, de hoje a 15 dias, se o Senhor permitir, lá estaremos e queria só renovar o apelo que fizemos. Está ali à frente uma caixinha, se algum irmão quiser juntar-se ainda, dando alguns recursos que queremos levar para suprir algumas necessidades, alguns pedidos daqueles nossos irmãos, coisas práticas. E mencionamos ali algumas, como medicamentos, como sementes, também talheres e copos para as creches. São algumas necessidades básicas e práticas que nós queríamos muito abençoar os irmãos ali. Então, se os irmãos desejarem ainda se juntar ao esforço que a Igreja já tem feito e que eu muito agradeço, poderem ali também, então, se desejarem ali na caixinha que está ali à frente, depositar a vossa oferta e será, obviamente, integralmente usada neste propósito e neste objetivo. Vamos continuar a cuidar-nos em oração, já mencionei isso. Precisamos muito de depender uns dos outros no cuidado de oração nesta caminhada. Pela graça de Deus, hoje já temos alguns irmãos que não puderam estar nas últimas semanas por causa de Covid e de outras dificuldades, mas entretanto também nos faltam outros. Vamos cuidar-nos em oração, vamos depender do Pai, vamos ser gratos também pelas muitas bênçãos que o Senhor tem trazido às nossas vidas e nesses que já recuperaram também podemos ver também o cuidado e a graça do Pai e com certeza temos muitas razões para celebrar, para adorar o nosso Deus. E eu queria muito convidar todos a que pudéssemos ficar de pé e nesta hora pudéssemos dar continuidade ao nosso tempo de culto, fazendo exatamente isso. Eu ia pedir ao pastor António Silva, faça o favor, pode vir orar aqui por nós, aqui à frente, só para que também todos possam ouvir e fique na gravação. E então vamos continuar o nosso tempo de culto em oração. O pastor António vai nos dirigir em oração. Deus querido, estamos na tua casa nesta manhã porque queremos cultuar-te, glorificar-te, exaltar-te, louvar o teu nome como tu és digno, como tu mereces
e como nós precisamos, Senhor. Sim, Pai querido. Obrigado, meu Deus, pela noite que nos deste, pelo descanso. Obrigado pela vida. Obrigado por cada momento da nossa vida. Obrigado pelas tuas maravilhosas bênçãos, Senhor. Estamos aqui mais uma vez para te agradecer tudo quanto tu nos dás, tudo quanto tu és para nós, o que fazes em nós, por nós e através de nós. Obrigado. Agradeço-te pelo teu povo que está nesta manhã aqui reunido em teu nome, para cultuar, para te louvar, Senhor, para te bendizer, meu Pai querido, e peço-te, meu Senhor, que venhas abençoar cada um, Senhor, que venhas ter a tua mão sobre cada necessidade. Oramos também pelos nossos enfermos, Senhor, por aqueles que estão a ser perseguidos, por todos aqueles que neste momento estão clamando a Ti, estão chorando, meu Deus, porque sabendo que Tu, na verdade, os ouves, atendes, Senhor, Sim, Pai. e não deixas tudo em vão, meu Pai. Sim. Pai Santo e Pai Amado, queremos agradecer pelos professores da Escola Dominical, pelo nosso pastor, pela sua família, também pelos irmãos do louvor, pela música, Senhor, por cada ministério, por todos quantos trabalham, meu Deus querido, obrigado, meu Senhor, porque só Tu, Senhor, fazes em nós coisas grandes, meu Pai. Sim, Pai, é Agradecemos verdade, tudo Pai. em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar em adoração. O grupo Louvor vai nos dirigir. Vamos ser dirigidos. Bom dia a todos. É tão bom nós podermos estar juntos. É pessoalmente bom estar de regresso após confinamento e afins. Mas realmente é realmente um motivo de gratidão muito grande e de alegria podermos estar juntos para adorar o nosso Deus. E o Salmo 67, alguns versículos deste Salmo, dizem o seguinte, vai estar projetado. Seja Deus gracioso para connosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça da terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias as terras, na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Amém. Nós vamos cantar um coro que diz isto mesmo, que de todas as tribos, povos e raças, muitos, aliás, todos, sabemos que todos um dia irão louvar e adorar o nosso Deus. E nesta manhã o meu convite é que o possamos fazer juntos com este coro. Tempo e no espaço virão-te
nós vamos continuar a adorar este Deus que está presente, que vai ser adorado por todas as nações, todos os povos. E vamos com este coro que nós normalmente cantamos com as nossas crianças, relembrar algumas características do nosso Deus, né? Alguns atributos, é que o nosso Deus é grande. Podes passar, Martim, por favor, para nós vermos a letra, só relembrar este corinho, é bem conhecido. E eu não vos pedi para sentar de propósito, está bem? Porque depois vocês vão sentar 3 segundos e depois levantam-se mais outra vez. Então, vamos já relembrar os gestos e louvar o nosso Deus com esta canção. Então diz, o meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. 2 palmas, ok? Depois repetimos. A seguir, os montes são dele, os rios são dele, os céus lhe pertencem também. E depois voltamos ao início. O meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Ok? Deu para relembrar? Eu acredito que sim. Enquanto cantamos, vamos relembrar com certeza. Vamos lá. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Os montes são dele, os rios são dele, os céus lhe pertencem também. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Outra vez. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Os montes são dele, os rios são dele, os céus lhe pertencem também. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Nada há que não possa fazer. Mais uma! Nada há que não possa fazer. Amém. Os irmãos podem sentar. E no próximo coro que vamos cantar, eu gostava muito que nós pudéssemos relembrar mais atributos do nosso Deus. Maravilhoso, rocha eterna, omnipotente, e com as nossas vozes podermos mais uma vez louvar o nosso Deus com este coro. E também quem desejar adorar o nosso Deus neste momento com a entrega de dízimos e ofertas também poderá fazê-lo enquanto cantamos este coro maravilhoso, sim. Maravilhoso sim,
querido Deus, nós só te podemos vir e adorar e honrar-te para todo o sempre, Senhor. Tu és o único que é digno do nosso louvor e da nossa adoração, Pai. Nós te queremos agradecer tanto porque nada nos tem faltado, Pai, e tu sempre tens suprido as nossas necessidades, Pai, e nós te agradecemos por isto e queremos também com estas ofertas e estes dízimos, Pai, contribuir para a tua obra neste lugar, Senhor, que possamos ajudar-te, ou melhor, ajudar o trabalho aqui, Senhor, e também com as ofertas que estão a ser recolhidas para o trabalho em São Tomé, Senhor, que seja feita a tua obra, Senhor, que sejas honrado e glorificado, Pai, que tu nos uses e uses quem nós somos, o que nós temos, para que tu, acima de todos, sejas honrado e glorificado. É isto que nós oramos em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Nesta manhã gostava ainda que nós cantássemos um coro que já não cantamos há algum tempo, foi um dos coros novos que nós, entretanto, fomos aprendendo ao longo dos últimos anos, mas que tem uma mensagem muito importante, aliás, como todos os coros que nós cantamos, obviamente, mas hoje em particular, que vamos celebrar a ceia, fez sentido para mim trazer este coro para cantar e louvarmos o nosso Deus enquanto igreja. Que podes pôr, Martim, por favor, para vermos só o refrão. Pela cruz ele me chamou, ele gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado pelo seu amor. Então, nós vamos cantar e relembrar este coro, os irmãos estejam à vontade para adorar o nosso Deus com esta canção. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, Senhor. É nesta condição e experiência de quebrantamento que hoje, mais uma vez, desejamos aceitar o convite de Cristo, o convite que Ele nos estende de irmos à mesa, de estarmos à mesa. Este é o lugar onde o Senhor decidiu celebrar connosco a maior e mais sublime expressão de amor que é possível ver e contemplar. E o Senhor nos incluir nisso é um ato de graça e de misericórdia. Sem dúvida nenhuma. Amém. Irmã Mariana. Sem dúvida nenhuma. Estarmos à mesa com Ele e Ele nos fazer participantes através de dois símbolos que Ele decidiu e determinou que deveriam estar presentes, exatamente para também nesta experiência de quebrantamento, mas acima de tudo de celebração deste amor sublime, podermos lembrar, poder não esquecer que foi lá na cruz. Foi para a cruz e na cruz que Ele nos atraiu. E nada nesta vida, nada na nossa vida, de facto, acontecerá de significativo, de determinante no que diz respeito à nossa vida espiritual e à nossa eternidade, a não ser através da cruz e daquilo que aconteceu. E o que aconteceu, nós queremos lembrar hoje. O corpo, Jesus Cristo crucificado, pregado naquela cruz, o seu sangue vertido, e ali daquela forma única e sublime, a vitória sobre a morte, o perdão dos pecados, o resgate de cada um de nós. É isso que queremos celebrar hoje, mais uma vez. Vou convidar as crianças a poderem sair com a Lena. Eles têm o seu tempo de estudo da palavra. Enquanto eu convidava os irmãos aqui a abrirem as vossas Bíblias em Hebreus, vamos continuar esta caminhada na carta que nos chega, na carta aos Hebreus. Hoje, pela graça de Deus, já temos mais crianças. Os últimos dias têm sido menos presenças pelas razões que sabemos e já referimos, mas pela graça de Deus, alguns que tiveram já estão recuperados da Covid e já podem estar connosco. Estamos gratos por isso. E o Senhor vos abençoe, os nossos pequeninos. Hebreus capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 4. Hebreus capítulo 12. Diz assim a palavra que o Senhor traz até nós hoje, através deste texto. Ora, a vossa luta contra o pecado, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial. E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade.
Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amados, nesta caminhada, a cada passo que nós estamos a dar nesta carta, precisamos de o fazer sempre tendo em mente dois versículos que eu queria que nós voltássemos a ler, que estão provavelmente nas vossas Bíblias, na página a seguir, capítulo 13 e os versículos 20 e 21. Precisamos ter em mente estes versículos. Na parte final desta exortação, Deus diz o seguinte: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer entre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Precisamos de cada passo ter em mente e no nosso coração estas palavras: o alvo, o desejo, o propósito de Deus, bem expresso e presente nesta carta. Mas, enquanto isso, o Senhor nos vai exortando. O versículo 4 que nós lemos do capítulo 12 é muito importante no sentido em que somos lembrados por Deus que nesta carreira, nesta corrida na qual nos encontramos, há de facto, em relação ao pecado, uma agenda muito específica. Depois de nós termos sido anteriormente exortados a nos desembaraçarmos dos pesos e do pecado, que aqui temos então uma ressalva no que diz respeito ao pecado, no versículo 4, há mesmo, no que diz respeito a este problema do pecado, um ambiente de batalha, de luta. Esta é a realidade que nos está aqui bem presente no versículo 4, enquanto temos em mente então o que Deus já nos disse. Embora, como diz o texto, não tenhamos todos nós, cada um de nós, ter chegado ao ponto de perder a sua vida, como muitos outros perderam, e o capítulo 11 lembra-nos a vida de alguns desses que perderam a sua vida, sem termos chegado naturalmente ao ponto do próprio Senhor Jesus Cristo que se entregou, e acabámos de lembrar isso. E neste caso do Senhor Jesus Cristo, uma batalha de vitória sobre o pecado. Sem termos chegado a esse ponto, a verdade é que no que diz respeito ao pecado, nós estamos num ambiente de batalha. Estamos nessa luta. Tendo isso em mente, amados, hoje gostaria muito de nos desafiarmos, à luz destes versículos, a considerar algo que é absolutamente essencial e fundamental para todos nós. E que eu creio que a carta aos Hebreus é muito clara no que diz respeito a este assunto, que tem a ver com a nossa identidade. E a verdade é que este texto nos traz esse assunto e está presente por via de um aspecto até diríamos meio estranho no que diz respeito à confirmação da nossa identidade. E o assunto, como já percebemos, é a disciplina. E lembrar que este assunto está aqui presente em tudo relacionado com o que ele acabou de nos dizer, que estamos num ambiente de batalha contra o pecado. E Deus conhece muito bem essa batalha. Conhece muito bem essa batalha. É por isso que Ele, desta forma muito clara, fala connosco hoje sobre este assunto, sobre a nossa identidade, sobre a perspectiva da disciplina. Mas hoje, mais do que meditarmos sobre a disciplina, e certamente teremos de pensar nela, nós somos desafiados a reafirmar, a entender a nossa identidade. Quem é que de facto nós somos? Fica para mim muito evidente nestes versículos que Deus está a falar com os seus filhos. É uma marca desta carta. Deus está a falar com os seus filhos. Creio que essa provavelmente é uma das grandes mudanças que aqueles irmãos que receberam esta carta originalmente estavam a viver. A grande mudança entre a velha e a nova aliança. E a grande mudança que existe e que é evidente na ênfase que existia. E a verdade é que na antiga aliança, no Velho Testamento, a ênfase está no povo escolhido. Essa era a identidade, um povo escolhido. Agora, de facto, passa a ser uma ênfase no facto de sermos filhos de Deus.
E, como é evidente na velha aliança, já Deus olhava para o seu povo como filhos. Mas eu creio que também fica evidente que o povo não se identificava como filho de Deus. É por isso que Deus decide falar connosco desta maneira. É por isso que Deus, no versículo 1 e no capítulo 1 de Hebreus, diz que anteriormente falou de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, mas agora fala através do Filho. E fala através do Filho, tendo em consideração aquilo que está registado no versículo 11 do capítulo 2. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que não se envergonha de lhes chamar irmãos. Nós somos irmãos em Cristo, somos filhos de Deus. Mas, amados, identidade, filhos. A Bíblia, de facto, dá-nos um vasto rol de metáforas que descrevem o tipo, talvez o momento do nosso relacionamento com Deus, que obviamente também identifica e marca a nossa identidade em cada um desses momentos. Cada um deles é muito importante, obviamente, mas eu creio que fazia sentido nós considerarmos cada um desses exemplos, dessas metáforas, desses momentos e tipos de relacionamento que naturalmente revelam a nossa identidade. Só partilhar com os irmãos, que isto que eu vou partilhar com os irmãos é conteúdo do currículo do Liderança Autêntica que tenho ministrado através do Equipe Leadership Canadá a líderes e que, se o Senhor permitir, de hoje a 15 dias estarei a ministrar lá em São Tomé e Príncipe. Quando falamos com líderes comprometidos com Cristo, falamos sobre isto, sobre uma identidade. Não vamos referir os textos bíblicos, porque eu creio que estas metáforas nos são familiares. Mas o primeiro modelo, o primeiro tipo de relacionamento é o relacionamento que está presente na metáfora do barro e do oleiro. Neste momento de relacionamento, estamos somente conscientes que as nossas vidas estão a ser moldadas. Provavelmente em muitos momentos quebradas, por uma mão poderosa, por uma mão que, de facto, com autoridade, com amor, com graça, molda as nossas vidas. Neste modelo de relacionamento, de facto, não existe muita comunicação. Mas Deus que é soberano, que é poderoso, está a moldar as nossas vidas. Este é um momento pelo qual nós precisamos de passar. É um momento no qual, obviamente, se estivermos lá, nos identificamos. Identificar como barro nas mãos do oleiro. Mas não devemos ficar lá. Há outros modelos. Há o modelo e o momento do relacionamento que está presente na metáfora do pastor e das ovelhas. Nesta metáfora, mais do que quebrados, moldados, estamos a ser cuidados, estamos a ser suportados, estamos a receber os cuidados do bom pastor. Mas não vai muito além disso, muitas vezes. Paramos num relacionamento em que não há tanta intimidade, aquela que também não existe entre a ovelha e o pastor. Sabemos que existe, sabemos que Deus está a trabalhar, mas não há um nível de intimidade muito grande. E muitas vezes ficamos nessa identificação. Somos ovelhas do bom pastor. Um outro momento, um outro tipo de relacionamento no qual tantas vezes nós nos identificamos é aquele que está presente entre o mestre e o servo. Este é um tipo de relacionamento em que muitos crentes, às vezes, muitos cristãos ficam bloqueados. Apesar de estarem comprometidos com o mestre, com o bom pai, com o Senhor, em obedecer a tudo o que ele manda, é isso que o servo faz em relação ao mestre. O relacionamento normalmente é baseado nesta relação de obediência exclusiva às ordens, às instruções que são cumpridas, mas não há intimidade. Há um outro momento, um outro nível de relacionamento que o Senhor Jesus Cristo desejou e que é muito importante para nós, que é o de amigos. E aqui neste ponto nós estamos num nível obviamente mais profundo de intimidade, à medida que caminhamos com Deus, somos cooperadores da missão, desta missão que o Senhor nos tem dado. Há aqui naturalmente um relacionamento de intimidade, nós conhecemos o coração do Pai, o Pai conhece naturalmente o nosso coração, há intimidade, há um relacionamento de intimidade neste relacionamento, mas ficamos tantas vezes por aí, por amigos.
E é bom. Mas eu creio que há um outro momento, um outro nível, um outro tipo de relacionamento e de identidade que Deus deseja. E esse é o que está presente no relacionamento do Pai e do Filho. Este, creio eu, à luz destas metáforas que a palavra nos deixa, o momento mais alto, o momento mais elevado no nosso relacionamento, na nossa identidade. De facto, neste ponto estão presentes todos os outros. Como filhos, nós somos barro, é verdade, nós somos ovelhas, nós somos servos, nós somos amigos, mas acima de tudo, nós somos filhos de um Deus maravilhoso. Os níveis de intimidade estão onde não podem estar em nenhum outro tipo de relacionamento nem de identidade. Aqui, creio eu, que somos remetidos para uma imagem que nos é familiar. As crianças podem andar a correr pela casa na sua agitação, mas no fim vão sempre para os braços e para o colo do pai, nesta experiência tão simbólica de cuidado, de amor, de relacionamento. Neste nível, os nossos corações são abençoados porque compreendem o amor do Pai, o amor de Deus, que é um amor de um Pai que cuida dos seus filhos, um Pai que faz com que os seus filhos se sintam em casa. Há dois versículos, há dois textos que nos chegam, um através de João. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, na sua experiência tão preciosa, quando escreve lá à igreja na Galácia, escreve: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós somos filhos, somos irmãos co-herdeiros em Cristo. Este é o tipo, o modelo de relacionamento, de identidade que nós vemos presente nesta carta. Esta é a grande mudança que está a acontecer. Porquê? Porque nós agora temos uma experiência que é nova. Temos uma nova identidade. Temos uma nova vida. Cristo em nós. Cristo em nós. Quando analisamos os vocábulos que no grego foram usados no Novo Testamento e que são traduzidos por vida, há um vocábulo que identifica este tipo de vida, é o vocábulo Zoe. O Zoe é a palavra no grego que identifica esta nova vida que Cristo nos veio dar, a vida que é concedida a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Lembramos a palavra que Deus trouxe através de João, capítulo 1 e versículo 2. Todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É esta vida que vem através de Cristo. É a vida que o próprio Deus tem e que deu ao seu único Filho. E que agora, na nossa experiência de fé, Cristo nos permite experimentar. É a vida divina, esta vida Zoe, que nos é transmitida, tornando-nos filhos de Deus. Passamos a ser parentes deste Deus. Temos este Deus como nosso Pai, tornando-nos participantes da natureza divina. Amados, isto é tão importante, amados. Pedro fala também sobre o assunto. Eu estou a usar o texto da Bíblia para hoje, da tradução nova, e Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versículo 1, ele, no início desta carta, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a todos os que têm a mesma fé preciosa que nós temos e que nos foi dada pela justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, que através de um melhor conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, a sua graça e a sua paz vos sejam multiplicadas, conhecendo plenamente aquele que vos chamou pela sua própria grandeza e virtude. É-nos dado, através do seu poder divino, tudo o que necessitamos para a vida e piedade.
pelo mesmo grande poder, deu-nos as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas participemos da natureza divina e escaparmos à corrupção do mundo causada por desejos maus. Somos agora participantes da natureza divina. O nosso relacionamento com Deus não pode estar melhor. Nós somos filhos de Deus. Fomos reconciliados, fomos feitos 100% justos através do amor maravilhoso de Jesus Cristo naquela cruz, amados. A vida Zoe está em nós. Aleluia. A mesma vida que levantou Jesus Cristo de entre os mortos está em nós. Nós encontramos-nos nele. Tendo esta presença desta vida plena, desta natureza divina em nós, nós não precisamos de nos esforçar para obter o amor de Deus. Isto não vem do nosso desempenho, vem pela sua graça e pela sua presença nas nossas vidas. Ele não nos vai amar mais por algo que nós possamos fazer, e não há nada que nós possamos fazer que o leve a amar-nos menos, porque nós somos seus filhos. Nós somos participantes da sua natureza, temos a vida em nós. Podemos descansar nesta certeza que somos seus filhos. Seus filhos. Amados, tendo isto em mente, então voltando ao nosso texto de Hebreus, percebemos que neste ponto Deus está a intervir. Deus está a intervir para nos lembrar, para reafirmar que agora somos seus filhos, trazendo para cima da mesa, para o assunto, algo que nos pode então surpreender, mas que é uma evidência de que somos seus filhos. E tal como o versículo 11 mencionou e que nós há pouco lemos, pode até parecer aparentemente e momentaneamente desagradável e até desajustado. Mas a verdade é que a disciplina é uma marca de que somos seus filhos. A verdade é que se nós de facto não somos filhos, se a nossa identidade, se o nosso relacionamento com Deus não for identificado pelo facto de nós sermos seus filhos, na realidade esta disciplina não vai fazer sentido nenhum, esta disciplina vai ser rejeitável, não vai ser tolerável, esta disciplina não vai ter nenhum efeito sobre as nossas vidas. Mas esta disciplina é uma evidência que somos filhos dele. Porque a disciplina, como o versículo 6 muito bem lembra, é uma marca, uma evidência de que Deus nos ama. Porque o Senhor corrige a quem ama. Esta disciplina é uma evidência clara que Deus cuida de nós. O versículo 8 então reafirma esta realidade. É que esta disciplina identifica a nossa identidade. Mas se estáis sem correção de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A ausência da disciplina de Deus sobre a nossa vida diz uma coisa muito clara, é que nós não somos filhos de Deus. Mas nós somos filhos de Deus. E a evidência disso é que Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele age em disciplina sobre nós. Disciplina essa que é para nosso bem. Vejam o que diz o versículo 7. Pois eles nos corrigiam, e está a falar sobre os nossos pais terrenos, por pouco tempo, segundo o que era melhor para lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina tem este efeito extraordinário de sermos participantes da sua santidade. Isto só é possível para quem é filho, para quem tem esta identidade como filho, para quem tem este tipo de relacionamento com o Pai. O versículo 11 ainda nos dá a evidência que esta disciplina produz fruto. Embora momentaneamente possa nos parecer desagradável e até pouco motivo de alegria, a verdade é que ele produz bom fruto, produz paz, traz justiça às nossas vidas,
restabelece as nossas forças. Diz o versículo 12, dá-nos um caminho reto para caminharmos. Amados, a metáfora, a imagem que o Senhor está a usar é de uma corrida, de uma carreira que nos está a ser proposta pelo próprio Pai. Entender que o Pai, nesta carreira, há uma coisa que Ele não vai fazer, é castigar-nos. É verdade. Esse conceito não pode nem está presente no relacionamento entre um pai e um filho, muito menos quando o pai é o nosso Deus. O que o pai faz, de facto, é corrigir, que é uma coisa bem diferente do castigar. Compreender isto é absolutamente essencial, porque ele vai definir a pergunta que nós vamos colocar em momentos de evidente intervenção corretiva de Deus, que tantas vezes nos pode levar erradamente a pensar que Deus nos está a castigar. E a diferença está na pergunta. É porque a pergunta que se coloca quando nós pensamos que estamos a ser castigados é porquê? Há uma razão para Deus nos estar a castigar. A pergunta que nós colocamos quando Deus nos está a corrigir é para quê? Para quê que Deus nos está a corrigir? Porque Deus quer, porque Deus deseja que nós de facto possamos experimentar esta paz, esta justiça, que possamos ser reanimados e sejamos realmente conduzidos a caminhos retos. É para isso, aliás, o que está presente no fim do versículo 13, para cura. É por isso que Deus nos corrige. Esse é o objetivo. Então, em cada momento em que tantas vezes, momentaneamente, como nós já lembrámos, tantas vezes nos parece que o que está a acontecer é um castigo, mas não é, é a correção de Deus, o que nós temos que perguntar a Deus é, ok, Deus, para quê? Para onde é que tu me estás a querer levar? O Pai ama-nos. O Pai ama-nos. E no que diz respeito ao castigo, esse conceito que tantas vezes nos atrapalha e que dificulta a nossa identidade enquanto filhos de Deus, em relação a esse conceito de castigo, o assunto já está tratado. Eu peço aos irmãos, por favor, que possam avançar até 1 de João 4:10. E eu não projetei o texto porque eu queria muito que nós pudéssemos ler e se os irmãos forem como eu, precisam de sublinhar esse versículo. 1 de João 4:10. É muito evidente aquilo que Deus diz através de João, no que diz respeito ao castigo, que o nosso pecado obviamente merece, porque obviamente o pecado merece castigo. 1 de João 4:10. Nisto consiste o amor. O amor de quem? De um pai, como nós temos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sabem o que significa propiciação? Houve castigo, é verdade, mas foi Jesus que o pagou. Foi Jesus que pagou esse castigo. Nós não somos mais castigados como devíamos, de facto. Jesus já tratou desse assunto, amados. Amém. Amém. Aliás, amados, se há uma manifestação gloriosa de um aspecto fundamental do nosso relacionamento com este Pai maravilhoso, é a misericórdia. Porque sabem qual é a diferença entre graça e misericórdia? Graça é receber aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. E de facto nós merecíamos o castigo. E Cristo se substituiu a nós naquela cruz, fazendo este ato absolutamente sublime. Isto é o que acontece no relacionamento entre um pai e um filho, como nós temos no nosso Deus. Ele ama-nos ao ponto de fazer isto por nós. Sabem porquê também? Porque Ele sabia que por muito que nós desejássemos, nós não podíamos pagar o castigo deste pecado. Amados, é verdade, e muitas vezes nós nos questionamos, é verdade que os nossos pecados, aqueles que ainda contra a nossa natureza vão acontecendo, algumas decisões erradas têm consequências. É verdade, o apóstolo Paulo é muito claro sobre isso, lá em Romanos, em Gálatas 6:7. Vamos colher aquilo que semearmos. É verdade. Mas o castigo pelo nosso pecado, esse foi pago por Cristo.
Amém, amados. Amados, ao olhar para este texto, ao caminhar para este texto, obviamente não podemos esquecer que o ambiente no qual Deus nos está a falar, a metáfora no qual Deus nos está a falar é o de uma corrida na qual é muito fácil desviar a nossa atenção. E por isso fomos lembrados neste capítulo, já que precisamos nos desembaraçar dos pesos e dos pecados que atrapalham esta nossa corrida, precisamos de olhar firmemente para Cristo, Ele que é o autor, o consumador da nossa fé. Precisamos de considerar seriamente e profundamente aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez por nós, e por isso é tão importante participar da mesa ao qual o Senhor Jesus Cristo nos convida. Compreender que somos agora filhos de Deus. Compreender e lembrar que Ele não vai desistir de nós. É tão importante, amados. O Pai não vai desistir de nós. Os pais que estão aqui conseguem desistir dos vossos filhos? Mesmo quando eles fazem coisas que nos entristecem? Não? Pois não. Como é que o nosso Pai querido iria, de alguma forma, desistir de nós? Ele não vai desistir de nós. E como Ele nos ama e não desiste de nós, Ele vai nos corrigir. Porque Ele quer reanimar-nos, Ele quer animar-nos, Ele quer sustentar-nos, Ele quer curar-nos, Ele quer nos ajudar a nos desembaraçar de tudo aquilo que atrapalha esta caminhada. E andemos realmente neste caminho certo, tal como nos apresenta o versículo 12 e 13. Para que aconteça aquilo que já lembrámos há pouco e que eu vou pedir para lermos outra vez. Capítulo 13, versículo 20 e 21. Deus ama-nos, o Pai ama-nos, Ele corrige para que aconteça isto. Ele que é um Deus de paz, que trouxe de entre os mortos a Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, para que Ele nos aperfeiçoe para todo o bem, para cumprirmos a vontade dEle, operando em nós o que é agradável diante de Jesus Cristo. Para quê? Para que no fim haja glória para o seu nome eternamente. Amém, amados. Amados, quando nós olhamos para esta carta e consideramos aquilo que estava a acontecer e que motivou o Pai a escrever esta carta originalmente, como eu já mencionei, já lembrámos, estava a ser um momento muito difícil. Aqueles irmãos vinham de uma mudança tão difícil. Eles eram judeus, amados. Há bem pouco tempo atrás, a sua vida de relacionamento com Deus acontecia no ambiente da religião judaica, da velha aliança, da primeira aliança. Eles tinham um sacerdote. Eles estavam do lado unânime. Eles eram aceitos porque eles faziam parte da maioria daqueles que adoravam, que eram um povo de Deus. E no momento da maior e mais importante mudança que aconteceu em todo o universo, em toda a história, e não foi com certeza a invenção ou a descoberta do fogo ou da roda, esse momento mais importante foi o nascimento terreno do Senhor Jesus Cristo, a sua permanência aqui, a sua morte e ressurreição. Esse, de facto, é o momento mais importante da história. E estes irmãos tinham vivido, estavam a viver tudo isto, e agora a vida deles estava um rebuliço. Eles já não iam mais, já não estavam mais dependentes do sacerdote, nem de matar e sacrificar um animal. Eles agora não estavam mais do lado da unanimidade, porque eles eram perseguidos por aqueles que anteriormente eram os seus irmãos. Eles estavam a passar por grandes dificuldades. Estava a ser realmente muito difícil. Alguns estavam mesmo a considerar voltar para trás. Não, isto é duro demais, vamos voltar para trás, vamos voltar para a velha aliança. Isto acontece tantas vezes connosco, amados. Quando acontece a mais séria e estrutural mudança nas nossas vidas, que é aceitarmos a Cristo, sermos recebidos no reino, sermos recebidos como filhos de Deus, quando acontece este milagre de termos em nós agora a vida Zoe, sermos participantes da natureza divina porque Cristo está em nós, quando acontece essa revolução e as coisas se tornam, em muitos aspectos difíceis, às vezes dá vontade de voltar para trás. Mas não podemos esquecer em momento nenhum que nós agora somos filhos de Deus e que este Deus, este Pai, não desiste dos seus filhos. E que a evidência que isso é real é porque Ele me corrige, é porque Ele intervém na minha vida e Ele chama-me a atenção e Ele tanta vez me mostra: tu não podes ir por aí, isto é errado.
Ele corrige porque Ele me ama muito. Ele corrige-me porque nós precisamos de correr com perseverança esta carreira que nos está proposta e que é proposta por Ele, até chegarmos ao ponto. E, amados, eu queria tanto que este momento em que nós lembramos o amor de Cristo naquela cruz, o momento em que dia após dia vamos caminhando esta carreira na qual Deus tantas vezes tem que nos corrigir, onde tantas vezes sofremos, onde tantas vezes somos desafiados a desviar o nosso olhar de Cristo, é tão importante lembrar que no fim desta carreira, está o Pai de braços abertos para nos receber. É isso que está para acontecer. O único e grande objetivo desta carreira é o Pai receber-nos de braços abertos. Não há mais nada, amados. Não há mais nenhum outro benefício. É mesmo o Pai ter-nos nos seus braços. É isto que o Pai deseja. E nós podemos imaginar o que o Pai sofre enquanto não nos tem nos braços. Olhando para nós, percebendo as lutas que nós enfrentamos, aquilo que o pecado vai prejudicando e trazendo sofrimento à nossa vida. É por isso que Ele nos corrige, porque Ele nos ama, porque Ele está desejoso de nos ter nos braços. Amados, eu espero que este desejo do Pai, que é o de nos ter nos braços, possa a cada dia, amados, a cada passo desta caminhada, estar no centro da nossa vida, do nosso coração. O mais importante é que no fim desta carreira nós somos recebidos nos braços do Pai, para a honra e glória do seu santo nome, e para algo que nós nem conseguimos descrever, porque não conseguimos antecipar o que será um dia ser recebido nos braços do Pai. O Pai está lá, como a parábola do filho pródigo, está lá de longe aguardando, e não interessa mais o que se passou. Agora o Pai está lá à nossa espera para nos receber. E Ele quer muito nos receber. E eu quero muito ser recebido por Ele. Mas até lá há uma jornada, há uma carreira. Uma carreira na qual precisamos estar absolutamente focados em nos desembaraçarmos do pecado, do peso, daquilo que atrapalha, olharmos firmemente para Cristo, considerar seriamente o que Ele fez por nós. E o que Ele fez por nós é único. Foi pagar o preço, ser castigado no nosso lugar naquela cruz. Que o Senhor seja glorificado e que esta caminhada, esta imagem nos sustente a cada passo até o dia em que sejamos recebidos na glória pelo Pai. Amém? Podemos ficar de pé, amados, e terminar este nosso tempo em oração, buscando ao Senhor, buscando e procurando ouvi-lo em tudo e em cada momento e caminhando estes passos em direção a este Pai que nos aguarda de braços abertos. Vamos orar. Pai, é realmente muito difícil, Pai, pôr em palavras aquilo que nós sentimos. Porque Tu sabes tão bem que a cada passo desta nossa jornada aqui, tantas vezes, coisas atrapalham e dificultam esta carreira que Tu nos tens, na qual Tu nos tens colocado. Nós somos gratos, primeiro de tudo, porque pelo Teu amor Tu nos tens colocado nesta carreira, algo que nós não merecemos, mas Tu olhaste para nós, olhas para todos e a todos desejas que estejam lá e Tu nos tens colocado nesta carreira. E hoje, primeiro que tudo, quero te agradecer por Tu teres tido essa graça, essa bondade pela vida de cada um de nós. E neste momento, Pai, eu quero também pedir-te que nos ajudes a sermos participantes desta mensagem a todos aqueles que ainda não entenderam isto, que nós possamos levar àqueles que estão perto de nós, que Tu tens uma carreira para cada um deles e que é uma carreira maravilhosa. Às vezes difícil, é verdade, mas Tu és o nosso Pai. E por isso aqui estamos para Te agradecer, ó Pai, para Te pedir também que Tu continues a cuidar e a intervir nas nossas vidas. Eu peço-Te perdão pelas vezes em que nós reagimos mal à Tua correção e fomos injustos, quando tudo o que Tu estás a fazer é amar-nos e a cuidar de nós. Perdoa-nos isso, Pai, e conduz-nos,
Ó Pai, renova as nossas forças e quando nós estamos a ficar de facto quebrados, sustenta as nossas vidas. Ó Pai, eu sei que Tu o fazes, nós precisamos de Te buscar, nós queremos fazer isso olhando para Cristo, o Teu Filho, Ele que é a razão de tudo o que nós estamos a viver. Ó Pai, eu peço-Te nesta hora que a Tua palavra mais uma vez possa fazer aquilo que só ela pode fazer, através da ação do Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós, que é penetrar e é intervir nos nossos corações e nas nossas vidas, para que, de facto, possamos ser a cada passo dirigidos por Ti, conduzidos por Ti, até ao dia em que Tu nos receberes nos Teus braços, o que nós desejamos tanto. Pai, até lá, eu Te peço a Tua graça. Peço-Te a Tua graça sobre a vida daqueles nossos irmãos que estão a sofrer e que estão a enfrentar dificuldades, Pai. Tem graça sobre as suas vidas. Nesses momentos, às vezes, é tão difícil compreender esta jornada, mas, Pai, sabemos que só em Ti, só mesmo em Ti, Tu que és o mesmo ontem, és o mesmo hoje e vais ser o mesmo eternamente. Só mesmo em Ti, Pai, nós queremos e podemos ficar ancorados, sustentados. Ó Pai, tem graça e bondade sobre a vida dos nossos irmãos que estão doentes, quer fisicamente, alguns estão doentes emocionalmente, espiritualmente. Derrama sobre eles a Tua graça. Usa-nos, Pai, a nós como instrumentos da Tua bênção sobre a vida deles. Ó Pai, nós lembramos que, como igreja, tantas vezes a nossa jornada é difícil e às vezes quase que desanimamos. Pai, clamamos pelo Teu cuidado, pelo Teu sustento, pela Tua bondade e pela Tua presença nas nossas vidas, a cada passo, a cada caminhada nesta carreira. Pai, lembramos de uma forma muito particular aqueles que ainda não estão a correr esta carreira. Oh Pai querido, nós os entregamos nos Teus cuidados e peço-Te que o Teu Santo Espírito possa tocar os seus corações e que eles possam realmente olhar para Ti, compreender o Teu amor, receber a Tua graça, serem recebidos nos Teus braços e receberem de Ti esta nova identidade de serem filhos Teus através de Jesus Cristo. Faz essa obra e esse milagre na vida de cada um deles. E faz-nos a nós também, mais uma vez Te peço, participantes dessa intervenção na vida de cada um deles. Por tudo isto, Pai. Mas acima de tudo, e como sempre, lembramos o Teu amor na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. A graça que Tu tens derramado sobre nós, o amor que tens trazido, a intervenção sobrenatural do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Por tudo isto nós Te agradecemos, louvamos e é no nome que é sobre todo o nome maravilhoso de Cristo que nós oramos. Amém e amém, amados. Vamos ficar sentados por alguns momentos.